Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu estou iniciando aqui uma série de videoaulas sobre a Guerra da Tríplice Aliança, tá? Que também é conhecida como Guerra do Paraguai, ok? Bom, é o seguinte, um aviso. Primeiro, quem tiver interesse apenas em conhecer o que é suficiente desse conteúdo para, sei lá, ir bem num vestibular, num concurso público, né, para o conhecimento para ir bem na prova, tá? O que precisa? Precisa assistir este vídeo sobre a Guerra da Tríplice Aliança, o primeiro vídeo, tá? Que é este aqui, tá? E o último vídeo sobre a Guerra da Tríplice Aliança, ok? Os demais vídeos, os vídeos que ficam no meio, eles não são tão interessantes assim. Isso porque eu vou entrar em alguns detalhes. Por quê? Porque eu gosto do assunto, tá? E porque se algum de vocês tiver curiosidade em relação, uma curiosidade um pouquinho mais aprofundada em relação à Guerra da Tríplice Aliança, vai poder sanar aqui. Claro que não vai sanar tudo, porque eu também não tenho tanto tempo assim para gravar uma videoaula tão grande, ok? Mas aqui, então, esse primeiro vídeo ele serve para você que tem um interesse superficial no assunto, esse vídeo e o último vídeo. Por quê? Para quem quer ir bem na prova, no vestibular, no concurso, precisa saber de guerra o quê? Causa e consequência. Qual foi a razão do início e como acabou. Okay? O meio não interessa tanto assim. O meio interessa para quem tem curiosidade com relação ao assunto. Ok? Bom, então vamos lá. A Guerra da Tríplice Aliança. Tá? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre isso aqui, a invasão paraguaia. Bem, no final da aula anterior, o que eu explicava? Eu explicava que o Brasil fez uma intervenção cirúrgica no Uruguai. O que foi essa intervenção cirúrgica? O Brasil invadiu o Uruguai e trocou o governante, certo? E pronto. O Brasil já estava assim, se desmobilizando, as tropas já estavam voltando, cada um, os soldados, os marinheiros voltando para os seus quartéis, quando, de repente, uma tempestade se abateu sobre o Prata, né? Por quê? Porque, de repente, o Paraguai começou a tomar uma série de atitudes hostis ao Brasil. Começou quando, em novembro de 1864, um navio chamado Marquês de Olinda, que estava transportando o futuro presidente da província do Mato Grosso, estava passando por Assunção, é um navio do governo brasileiro. Esse navio ele foi apreendido pelas autoridades paraguaias, e o futuro presidente da província do Paraguai, um brasileiro, um político brasileiro que tinha sido nomeado lá no Rio de Janeiro, ele foi preso, certo? E aí, passado um mês, o que aconteceu? Tropas paraguaias invadiram Mato Grosso, o sul de Mato Grosso, certo? Em seguida, o que mais aconteceu? Lá por janeiro, fevereiro, tropas paraguaias vão invadir a Argentina, as províncias de Entre Rios e Corrientes, certo? Vão invadir essas duas províncias e ainda nos meses seguintes eles vão chegar até o Rio Grande do Sul, tá? Chegando até as cidades de Itaqui, na ordem, tá? São Borja, futura cidade do Getúlio Vargas, né? São Borja, depois descendo Itaqui, vão chegar até Uruguaiana, ok? Então, isso foi o início da invasão paraguaia, o início da Guerra da Tríplice Aliança, ok? Então, o governo paraguaio, comandado por Francisco Solano Lopes, que era aliado ao governo do Partido Blanco Uruguaio, que foi destituído pela invasão brasileira, com quem havia assinado um tratado segundo o qual as importações e as exportações do Paraguai passariam pelos portos do Uruguai, ou seja, era um tratado que era vantajoso para o Paraguai. Por isso que quando o Brasil invadiu o Uruguai e trocou o governo lá, o Solano Lopes encarou isso como uma medida de guerra, né? E o Solano Lopes, que segundo alguns tinha um projeto de fazer um grande Paraguai, né? Um Paraguai maior do que ele era, então ele aproveitou, ele uniu o útil ao agradável. Ele já estava com esse projeto em mente e ele viu ali na invasão do Brasil ao Uruguai um motivo para declarar guerra ao Brasil. E aí ele faz,
né? Só que ele faz uma verdadeira atrapalhada no meio do caminho. Por quê? Porque ao atravessar o território argentino, ele pede a autorização do governo argentino para atravessar o território argentino com tropas. Mas o governo argentino não deu essa autorização. Então, ao atravessar o território argentino para invadir o Rio Grande do Sul, ele acabou levando a Argentina também a declarar guerra ao Paraguai, certo? Assim, quando o Império, com o apoio do governo argentino de Bartolomeu Mitre, invadiu o Uruguai e trocou o governo branco por um colorado, isso foi encarado como um ato hostil e agressivo por parte do governo brasileiro. A reação do governo paraguaio foi apreender em Assunção um navio vapor brasileiro que transportava o presidente da província de Mato Grosso do Rio de Janeiro até Cuiabá. Ele estava viajando do Rio de Janeiro a Cuiabá. Quando ele estava quase chegando em Assunção, ele foi preso, certo? Em seguida, tropas paraguaias invadem o sul da província de Mato Grosso e, posteriormente, as províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios, tendo alcançado as cidades fronteiriças gaúchas de São Borja e Itaqui, Uruguaiana, certo? Então, ao fazer isso, tá, o Solano Lopes ele provoca uma guerra também contra a Argentina. E o Uruguai, que também era o alvo declarado das tropas paraguaias, o Uruguai também vem junto. Tá? Então, o que o Solano Lopes conseguiu foi juntar 3 países contra ele, certo? De uma só vez. Uruguai, Brasil e Argentina. E aí havia toda uma série de questões internacionais que eram mal resolvidas. Por quê? Porque já eram mal resolvidas dos tempos da colônia, porque eram mal definidas as fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola. E o Brasil, tanto quanto a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e até mesmo a Bolívia, eles herdaram essa indefinição, certo? Essa indefinição ali no detalhe, né? Qual que é o rio, qual que é a montanha, qual que é o acidente geográfico que vai delimitar a fronteira entre os países. Isso ainda estava indefinido em boa parte dos casos. Tanto é que a gente vê aí nesse mapa que tinha áreas que o Brasil considerava dele e que o Paraguai considerava dele. Tinha áreas que a Argentina considerava dela e que o Paraguai considerava dele. Tinha áreas que a Bolívia, a Argentina e o Paraguai, cada um considerava seu, certo? Tinha áreas que o Paraguai considerava dele e a Argentina considerava... Enfim, então era uma confusão, não estava definido como hoje em dia está, certo? Então, o que acontece? Em função disso, também o Paraguai invadiu o sul de Mato Grosso para dizer, ó, essa terra é minha e não sua. Tá? E o que vai garantir a posse? A força. Quem for mais forte, vence. Certo? Então, o Paraguai quis mostrar que era mais forte que o Brasil, que tinha condições de manter aquele território. E, de fato, naquele momento, o Paraguai estava mais forte do que o Brasil. Por quê? Porque o exército paraguaio tinha aproximadamente 70 mil soldados, porque lá tinha serviço militar obrigatório. Tá? Enquanto o exército brasileiro tinha pouco mais de 20 mil soldados, mesmo tendo acabado de sair de uma guerra. Tinha 20 mil soldados. O exército paraguaio era maior do que os exércitos argentino, uruguaio e brasileiro juntos, certo? Então, o Paraguai tinha força. Só que o Paraguai, desses 4 países, era o que tinha menor população, né? E que tinha menor economia também. Okay? Então, a gente vai ver que, numa guerra rápida, o Paraguai levou vantagem. O Paraguai invadiu todos esses territórios. Mas numa guerra a longo prazo, aí a conversa foi outra, ok? Então a gente vê ali, ó, as ações do governo do Paraguai, tá certo? Tinha ali territórios contestados, estão vendo? Sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, né? A região do Chaco, atual região do Chaco argentino, que a Argentina dizia que era dela, o Paraguai dizia que era dele, né? Tinha também, embora não esteja aí a região de Misiones, não sei se dá para visualizar o mouse, né? Mas a região de Misiones, que é a região que faz fronteira ali com o Paraná, um pouco Santa Catarina, Paraguai e Argentina. Essa região, a Argentina dizia que era dela e o Paraguai dizia que era dele, certo? E por aí vai. E aí por onde as tropas paraguaias foram, né? Elas invadiram, chegaram a tomar Corumbá, né? Chegaram a tomar Nioaque e Miranda, ali sul de Mato Grosso, né? Que o Paraguai dizia que era dele, e também, por outro lado, eles foram para o sul, né, as tropas paraguaias, invadiram o território argentino nas províncias de Corrientes e Entre Rios, certo? Chegando a tomar São Borja, Itaqui e Uruguaiana, ok? Aí é uma outra possibilidade de vocês verificarem a mesma situação, ok? Gente, eventualmente, vocês podem vir a fazer um vestibular que dizem que o Paraguai perdeu terra para o Brasil,
que o Paraguai perdeu terra para a Argentina e assim por diante. Tem prova de vestibular que toma isso como verdade, certo? E aí vocês têm que estar preparados para lidar com esse tipo de situação. Não é verdade, mas alguns vestibulares tomam isso como verdade. Tá? A verdade é o quê? Eram áreas de litígio. O que é uma área de litígio? É uma área que um país diz que é dele e não reconhece como aquela área como de outro país, e vice-versa. Tá? Então é igual a história de dois vizinhos que não sabem onde colocar a cerca que delimita as suas propriedades. Né? Um acha que é um pouco mais para lá, o outro acha que é um pouco mais para cá. Certo? Então havia essa questão entre o Brasil e o Paraguai e a Argentina, e até entre o Paraguai e a Bolívia. Certo? Então essa é a questão. E aí o Paraguai, tipo assim, invadiu esses territórios para falar, ó, isso aqui é meu. Tá? Mas o Brasil e a Argentina não aceitaram aquilo ali como Paraguai. Eles aceitavam, entendiam que aquilo ali era Brasil e Argentina, respectivamente. Ok? Então, isso também estava em jogo, a definição das fronteiras entre os países da região do Prata. Ok? Bom, e aí, qual foi a reação do governo imperial? Bom, contra as pretensões do governo paraguaio, os governos do Brasil, da Argentina e do Uruguai firmaram um acordo militar chamado de Tríplice Aliança. Daí vai o nome da guerra, Guerra da Tríplice Aliança, que também é conhecida como Guerra do Paraguai. Bom, as forças militares terrestres da Tríplice Aliança eram, no início da guerra, numericamente muito inferiores às do Paraguai. Já disse que eram menores, as três juntas eram menores do que o exército paraguai. Porque o país Guarani, né, no caso o Paraguai, contava com um serviço militar obrigatório, enquanto nos países da Tríplice Aliança o serviço militar era voluntário. Para lidar com o problema dos efetivos, o governo imperial criou, no dia 7 de janeiro de 1865, ou seja, menos de um mês depois da invasão do Paraguai, ele criou uma organização militar para estimular o voluntariado para a guerra, né, que era os voluntários da pátria, né, os batalhões de voluntários da pátria. Cada província do Império deveria ter um batalhão de voluntários da pátria. E, como o próprio nome diz, era para atrair o voluntariado para lutar na guerra e defender o Brasil dessa invasão. Aliás, a guerra da Tríplice Aliança, ela provocou uma revolta muito grande entre os brasileiros, porque foi uma agressão, né? Foi visto como uma agressão, né? Uma tropa estrangeira invadindo o território brasileiro. Então, houve uma grande adesão nas províncias, né? Até paraense, maranhense, baiano. Aliás, baiano foi o que mais se voluntariou. Baiano é muito patriota. Tá? Pode não parecer, mas o baiano é muito patriota. Pernambucanos, né, cariocas, gente do Brasil inteiro, num primeiro momento, se revoltou contra essa agressão do Paraguai e eles se voluntariaram para ir lutar mesmo na guerra. E foi tanta gente que se voluntariou no começo da guerra que o governo brasileiro teve até que suspender o recrutamento de voluntários, porque não estava dando conta do número de pessoas que estavam se voluntariando. Por outro lado, o poder naval dos aliados era muito superior ao dos paraguaios, o poder naval dos aliados era do Brasil, a Marinha do Brasil, tá? Que era muito maior do que a Marinha paraguaia, e logo no começo da guerra, né, em junho de 1865, a Marinha paraguaia vai ser destroçada pela Marinha brasileira na Batalha Naval de Riachuelo, que foi a maior batalha naval da Marinha brasileira. E, assim, é interessante, a maior batalha naval da Marinha brasileira foi no Rio Paraguai. Para vocês verem a importância que os rios da Bacia do Prata tinham do ponto de vista estratégico para o Brasil, certo? A maior batalha naval brasileira foi no Rio Paraguai, certo? Dentro da Argentina, inclusive, contra a Marinha Paraguaia. E a Marinha Paraguaia, ela praticamente deixou de existir depois da Batalha Naval do Riachuelo, que o Brasil por muito pouco não perdeu. O Brasil por muito pouco não perdeu essa batalha, mas venceu, né, e destroçou a Marinha Paraguaia. Bom, uma das cláusulas do Tratado da Tríplice Aliança, e isso é importante dizer, estipulava que a guerra só poderia ser considerada finalizada quando Solano Lopes
renunciasse ao cargo de presidente do Paraguai, ou então quando ele se rendesse às tropas aliadas. Isso é importante dizer. Isso foi definido pelo tratado que estabeleceu a Tríplice Aliança. Ok? Está aí, né, os representantes dos 3 países assinando o tratado da Tríplice Aliança. Ok? E aí nós temos um cabo brasileiro desconhecido, né, dos Voluntários da Pátria. Essa organização militar foi criada pelo Império para fazer frente à invasão paraguaia. Tá? Outro recurso utilizado pelo Império, aí isso se deu no decorrer da guerra, né, porque no começo da guerra houve uma grande adesão popular à guerra, né, à luta, né? Muita gente se voluntariou, homens, né, obviamente, se voluntariaram para ir para a linha de frente. Mas com o decorrer do conflito, como o conflito foi se estendendo por mais tempo, e aí houve alguns reveses, né? Houve uma grande derrota, a Batalha de Curupaiti, né? Houve um período em que as tropas brasileiras elas praticamente ficaram no atoleiro, né, ali no sul do Paraguai, né, e muita doença, cólera, enfim, né, gente morrendo mais por problema de saúde do que por bala, né? Então aí o número de voluntários foi declinando ao longo dos anos. E aí o governo brasileiro foi precisando de novos recrutas. E aí qual foi a solução encontrada pelo governo brasileiro? Recrutar ex-escravos. Nunca recrutar escravos, tá? Sempre ex-escravos. Então, qual era a política? O governo brasileiro ele aceitava que escravos fossem libertos para ir para a guerra, certo? E aí fazia essa troca. Ó, se você escravo vier se alistar, eu vou te considerar liberto e aí você vai poder ir lutar no Paraguai. Então, alguns indivíduos fugiam alguns escravos fugiam das fazendas, iam lá se alistar, e aí uma vez alistado era soldado e tinha que partir para o fronte. Ok? Então, ou então começou a acontecer de alguns senhores venderem escravos para o exército, e aí os escravos eram libertados, eram transformados em soldados e mandados. Ou então, uma outra coisa que aconteceu também, foram escravos que foram libertados para ir no lugar de filhos de fazendeiros, ou filhos, ou gente assim que não queria ir para a guerra, pagava, comprava um escravo e mandava um ex-escravo para ir no lugar dele. Ok? Então, quer dizer, isso aconteceu também, né? Isso foi um evento que aconteceu. Um grande número de negros lutou pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Tá? E isso acabou gerando, né, algumas charges por parte da imprensa paraguaia, né, que costumava produzir, inclusive, teor racista, né, em relação a isso. Chamavam o brasileiro de macaquitos, né, e faziam charges desse tipo. O próprio imperador era visto como um macaquito. Aliás, o apelido macaquito, os argentinos também chamavam os brasileiros de macaquitos, certo? Eu já li um relato de um cara que fez uma viagem de navio até Mato Grosso, e aí ele passou pelo porto de Buenos Aires no caminho. E lá ele olhava para as crianças que viviam no caso do porto, assim, aquelas crianças, né, abandonadas, assim, vamos dizer assim, e elas ficavam imitando macaco para as pessoas brasileiras que estavam dentro dos navios, ficavam macaqueando, assim, como uma forma de humilhação dos brasileiros. Okay? Que é uma forma racista, né, de você se referir a pessoas negras, né? E tomavam todos os brasileiros por negros, né? E claro que para a mentalidade racista da época, aqueles brasileiros que não eram negros se sentiam muito ofendidos com isso. Enfim, é isso aí. Mais uma charge, né? Um oficial branco comandando uma tropa de soldados negros macaqueados, né? Vamos dizer assim. Racismo, isso. Vamos lá. Por sua vez, também, a imprensa brasileira atacava a imagem do Solano Lopes, definindo-o como um tirano sanguinário, né, que mandava o povo para morrer na guerra, certo? E aí, com o detalhe de que, até hoje, a figura do Solano Lopes é reverenciada, né? Ele não é, lá no Paraguai, ele não é tido como um tirano, um sanguinário, ele é tido como um herói da pátria. Inclusive, o corpo dele está enterrado no mausoléu dos heróis da pátria, né, que fica bem no centro da cidade de Assunção, certo? Então, no Brasil, foi construída a imagem do Solano Lopes como uma espécie de Hitler sul-americano, né? Hitler antes do Hitler sul-americano, enquanto que lá no Paraguai ele é um herói, o Mariscal Solano Lopes, certo?
E uma vitória brasileira na Batalha do Riachuelo, em 1865, significou que o Paraguai permaneceria isolado do resto do mundo até o final do conflito, que era uma coisa que o Solano Lopes pretendia romper, justamente com o isolamento do Paraguai, né? Uma saída para o mar para o Paraguai. Né? A guerra foi uma tentativa disso. Né? E, na verdade, o Paraguai permaneceu isolado até o final da guerra, 5 anos depois, certo? Graças à vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo. Tá? Por isso que a Marinha lembra tanto dessa batalha. Né? Batalha essa que vocês podem ver, aconteceu na província de Corrientes, lá na Argentina. Ok? E vamos encerrando por aqui, tá? Na próxima aula vamos falar, né, isso aqui, né, sobre o desenrolar do conflito, tá? Agradeço quem permaneceu até agora. Um forte abraço.